Vida de São Bento, por São Gregório Magno, doutor da Igreja. Clássicos da Espiritualidade Católica, Editora Livre, canal Le Conde. Obrigada, Wilhelm, por nos comprar este livro. E a todos que puderem, contribuam também para com o canal. Centavos serão muito bem-vindos. Caso gostem, concordem com o que aqui é feito, possam, devam e queiram, é claro, fazer disso uma troca. Centavos serão bem-vindos. Os links estão todos no descritivo. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso seja possível, caso queiram, caso gostem deste conteúdo. E também, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. E desejo uma boa escuta. Chegamos na quarta parte, última parte deste livro. Finalizamos. Capítulo 31. O camponês solto pelo simples olhar de Bento. No tempo de Tótila, rei dos godos, um destes, chamado Zala, partidário da heresia ariana, a tal ponto de crueldade ardia contra os que eram fiéis à Igreja Católica, que não houve um só clérigo ou monge que, tendo-o encontrado, escapasse vivo das suas mãos. Inflamado certo dia pela avareza e a avidez da rapina, pôs-se a afligir com cruéis tormentos um camponês. Ora, quando lhe rasgava as carnes em diversos suplícios, este, vencido pelos sofrimentos, declarou-lhe que havia depositado todos os bens em mãos do servo de Deus, Bento. O pobre camponês esperava que, acreditando o carrasco nas suas palavras, suspendesse a crueldade e a vítima pudesse ganhar no intervalo algumas horas de vida. Zala, com efeito, cessou de maltratar o camponês, mas, atando-lhe os braços com fortes correias, obrigou-o a caminhar diante do cavalo para mostrar-lhe quem era esse Bento, que recebera os seus haveres. Indo à frente de braços amarrados, o camponês conduziu Zala ao mosteiro do Santo Varão, que encontraram sozinho a ler, sentado à porta do mosteiro. Disse então o camponês a Zala, que cheio de raiva o seguia: "Eis aí o pai Bento, de quem te falei." Na excitação em que ia, com toda a fúria do seu perverso coração, Zala pôs os olhos no homem de Deus e, pensando poder agir com o terror costumeiro, começou a gritar-lhe: "Levanta-te, levanta-te, devolve os bens que recebeste deste camponês." À sua voz, o homem de Deus ergueu os olhos da leitura e, tendo encarado Zala, olhou em seguida para o camponês, que continuava amarrado. Apenas, porém, pousou os olhos nos braços deste, as correias que os ligavam começaram a desamarrar-se de modo maravilhoso e com tanta rapidez que teria sido impossível ao mais presto dos homens desatá-las tão depressa. Quando aquele que viera manietado de repente apareceu solto, Zala, tremendo diante de tanto poder, caiu no chão e, inclinando-se aos pés de Bento, a cabeça cruel, recomendou-se às suas orações. Nem por isto o santo homem se levantou da leitura, mas, tendo chamado os irmãos
mandou que o introduzissem no mosteiro para dar-lhe um pouco de pão bento. Quando Zala voltou à presença do santo, este admoestou-o a suspender tanta crueldade e insensatez. Então o tirano se foi comovido e nada mais ousou reclamar do camponês que o homem de Deus, não pelo tato, mas apenas pelo olhar, soltara. Eis aí, Pedro, o que eu disse. Os que servem familiarmente a Deus Todo-Poderoso podem, de vez em quando, operar milagres, também por poder próprio. Esse que sentado reprimiu a ferocidade do terrível godo e com um simples olhar desatou correias, e nós que prendiam o inocente, está a indicar pela rapidez mesma do milagre que recebera o poder de fazer o que fez. Agora ainda descreverei quão grande milagre Bento, orando, pôde obter. Capítulo 32. O morto ressuscitado. Certo dia havia Bento saído com os irmãos para o trabalho do campo, quando um camponês, trazendo nos braços o corpo de um filho morto, veio ao mosteiro, todo aflito pela perda, e perguntou pelo pai Bento. Quando lhe disseram que o pai estava no campo com os irmãos, sem delongas depôs o corpo em frente à porta do mosteiro e, transtornado pela dor, lançou-se a correr em busca do venerável pai. Naquela hora, o homem de Deus já voltava do campo com os irmãos. Apenas o camponês o viu, começou a gritar: "Devolve meu filho! Devolve meu filho!" O homem de Deus parou ao ouvir estes clamores e disse: "E acaso eu te tirei o filho?" "Ele morreu! Vem, ressuscita-o!" respondeu o camponês. Ouvindo isto, o servo de Deus ficou muito triste e disse: "Retirai-vos, irmãos, retirai-vos. Tal poder não compete a nós, mas aos santos apóstolos. Por que queres impor-nos um peso que não podemos suportar?" O infeliz, porém, impelido por uma dor profunda, persistia no pedido, jurando que não se retiraria sem que Bento lhe ressuscitasse o filho. "Onde está?" interrogou então o servo de Deus, ao que lhe respondeu: "O corpo jaz à porta do mosteiro." Quando ali chegou o homem de Deus com os irmãos, dobrou os joelhos e debruçou-se sobre o corpinho da criança. Erguendo-se depois, estendeu para o céu as mãos e disse: "Senhor, não consideres os meus pecados, mas a fé deste homem que roga que lhe seja ressuscitado o filho, e restitui a este corpinho a alma que tiraste." Mal terminara as palavras da oração, quando o corpinho inteiro da criança estremeceu por aí voltar a alma, e todos os presentes viram que no maravilhoso abalo o corpinho palpitava a tremer. Bento então agarrou-lhe as mãos e devolveu-o vivo e incólume ao pai. É evidente, Pedro, que não estava em seu poder tal milagre, pois que, para conseguir fazê-lo, teve de prostrar-se e orar. É certo que as coisas são como dizes, pois provas com fatos as sentenças que propões. Peço-te agora que dês a conhecer se os santos homens podem tudo o que querem e obtêm tudo o que desejam. Capítulo 33. O milagre da Escolástica, irmã de Bento. Pedro, quem será nesta vida mais sublime do que Paulo, o qual 3 vezes rogou ao Senhor que o livrasse do aguilhão da carne e, contudo, não pôde obter o que queria? Devo, por isso, contar-te que houve coisa que o venerável pai Bento não pôde alcançar. A irmã de Bento, de nome Escolástica, consagrada desde a infância a Deus onipotente, tinha o costume de visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia a recebê-la numa propriedade do mosteiro, não longe da portaria. Lá foi ela, pois, um dia, como de costume, e seu venerável irmão, acompanhado de alguns discípulos, desceu a vê-la. Passaram o dia todo em louvores de Deus e em santos colóquios, e ao caírem as trevas da noite, juntos tomaram alimento. Quando ainda estavam à mesa, enquanto o tempo entre santas conversações avançava a uma hora tardia,
a monja, irmã de Bento, rogou-lhe o seguinte: Peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para podermos falar até amanhã das alegrias da vida celeste. Ao que lhe respondeu: O que é que dizes, irmã? Ficar fora do mosteiro? De modo nenhum o posso. Até esse momento, a serenidade do céu era tal que nenhuma nuvem aparecia nos ares. Quando, porém, a monja ouviu a recusa do irmão, cruzou as mãos sobre a mesa e nelas declinou a cabeça para rogar a Deus Todo-Poderoso. Ora, logo que levantou da mesa a cabeça, tão violentos relâmpagos e trovões e tão copiosa chuva explodira que nem o venerável Bento nem os seus irmãos, que com ele se achavam, puderam mover o pé do limiar do recinto em que estavam. A monja, com efeito, ao reclinar a cabeça nas mãos, derramara sobre a mesa rios de lágrimas, mediante as quais conseguiu transformar em tempestade a serenidade do tempo. E não tardou o aguaceiro a seguir-se à oração, mas ao contrário, tão perfeita foi a simultaneidade da prece e da tempestade que Escolástica ergueu a cabeça já ao irromper da trovoada, de modo que num só instante se deram o levantar da cabeça e o desabar da chuva. Vendo então o homem de Deus que não podia voltar ao mosteiro no meio dos raios e trovões e da grande enxurrada, começou a lastimar-se entristecido, dizendo: Que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmã. Que fizeste? E ela: Eis que te roguei, e não me quiseste ouvir. Roguei então ao meu Senhor, e ele ouviu-me. Agora, pois, se podes, sai, deixa-me e volta para o mosteiro. De fato, não podendo sair, aquele que espontaneamente não quis ficar, teve de permanecer contra a vontade. Assim aconteceu que passaram toda a noite em vigília e se saciaram mutuamente em santas conversas sobre a vida espiritual. Por isto disse eu que Bento quis alguma coisa, mas não a pôde. Pois se consideramos a mente do venerável homem, é fora de dúvida que ele queria que continuasse o bom tempo que fazia quando desceu. Mas, contra o seu desejo, o que encontrou foi esse milagre de Deus onipotente consoante a um coração de mulher. E não é de admirar que a mulher, cujo desejo era ver o irmão por mais tempo, mais tenha podido do que este. Pois, já que, segundo a palavra de João, Deus é caridade, é justo dizer-se que mais pôde aquela que mais amou. Confesso que me agrada muito o que dizes. Capítulo 34. Bento vê a alma da irmã sair do corpo. No dia seguinte, a venerável mulher voltou ao próprio mosteiro, e o homem de Deus ao seu. Eis, porém, que 3 dias depois, Bento, na cela, elevando os olhos às alturas, viu a alma da irmã desprendida do corpo a penetrar sob forma de pomba nas profundezas do céu. Enchendo-se então de alegria pela grande glória da irmã, com hinos e louvores rendeu graças a Deus Todo-Poderoso e anunciou aos irmãos a morte da mesma. Mandou-os também, sem demora, a buscar para o mosteiro o corpo, a fim de que o enterrassem na sepultura que tinha preparado para si. Assim aconteceu que daqueles cujo espírito sempre fora um só em Deus, também os corpos não foram separados pela sepultura. Capítulo 35. O mundo diante dos olhos de Bento e a alma de Germano. De outra vez, o diácono Servando, abade do mosteiro outrora construído em terras de Campânia pelo patrício Libério, veio de visita a Bento como costumava. Como era também ele, homem cheio de erudição da graça celeste, frequentava o mosteiro de Bento para que se comunicassem mutuamente doces palavras de vida e, ao menos em suspiros, provassem o suave alimento da pátria celeste, já que ainda não o podiam em gozo perfeito. Chegada a hora do descanso noturno, o venerável Bento acomodou-se no alto da torre, enquanto o diácono Servando ficou no piso de baixo. Os 2 aposentos se comunicavam convenientemente por uma escada. Em frente dessa mesma torre existia uma grande morada onde descansavam os discípulos de um e outro. Enquanto os monges dormiam, o homem de Deus, Bento,
antecipava em vigília a hora da oração noturna. Ora, eis que, estando à janela em prece a Deus onipotente, de súbito, na calada da noite, olhou para cima e viu uma luz que se difundia do alto e dissipava as trevas da noite, brilhando com tal esplendor que, apesar de raiar nas trevas, superava o dia em claridade. Nesta visão, seguiu-se uma coisa admirável, pois, como depois ele mesmo contou, também o mundo inteiro lhe apareceu ante os olhos, como que concentrado num só raio de sol. Ainda enquanto o venerável pai fixava atentamente a vista no esplendor da cintilante luz, viu a alma de Germano, bispo de Capua, levada ao céu pelos anjos numa esfera de fogo. Querendo então que alguém lhe servisse de testemunha de tão grande visão, chamou repetidamente 2 ou 3 vezes em alta voz o diácono Servando pelo próprio nome. Este, perturbado pelo insólito clamor de tão grande homem, subiu, olhou para o alto e ainda viu um rastro exíguo de luz. A Servando, estupefato por tão grande maravilha, o homem de Deus narrou, por poder, tudo o que acontecera. E imediatamente encarregou o virtuoso Teóprobo de Cassino que na mesma noite mandasse alguém a Capua para saber o que havia com o bispo Germano e o comunicasse a Bento. De fato, aconteceu que o enviado encontrou já defunto o reverendíssimo bispo Germano. O mesmo, indagado minuciosamente, apurou que ele morrera no mesmo instante em que o homem de Deus tomou conhecimento da sua ascensão. Coisa de fato muito admirável e estupenda! O que disseste, porém, a saber que o mundo inteiro, como que concentrado num único raio de sol, foi trazido ante os olhos de Bento, já que nunca o experimentei, também não posso conjecturar de que modo possa acontecer que o universo todo seja visto por um só homem. Tenha em mente, Pedro, o que vou lhe dizer. Para a alma que contempla o Criador, toda a criatura é pequena. Por pouco que ela chegue a ver a luz do Criador, exíguo se lhe torna tudo o que é criado, porque a luz dessa visão profunda, o íntimo da mente se dilata e de tal modo se expande em Deus que fica acima do mundo. A própria alma do vidente coloca-se então acima de si mesma. Ao ser raptada acima de si na luz de Deus, amplia-se interiormente, e quando, nesse estado de exaltação, olha abaixo de si, compreende quão pequeno é tudo aquilo que, no seu estado de humilhação, não podia compreender. O homem de Deus, que contemplando o globo de fogo, também via os anjos de volta ao céu, certamente não podia ver essas coisas, senão na luz de Deus. Que é, pois, de admirar se viu o mundo concentrado diante de si, aquele que, elevado na luz do Espírito, esteve fora do mundo? Se, porém, se diz que o mundo todo foi concentrado diante dos seus olhos, não é que o céu e a terra tenham sido contraídos, mas o espírito do vidente é que foi dilatado, e raptado em Deus, pôde, sem dificuldade, ver tudo o que está abaixo de Deus. Portanto, enquanto aquela luz resplandecia aos olhos de fora, houve uma luz interior na mente que, arroubando ao alto o espírito do vidente, lhe mostrou quão estreito é tudo que se acha aqui embaixo. Vejo que me foi útil, então, não ter entendido o que disseras, já que, por minha rudeza, tanto se desenvolveu a explicação. Mas agora que expuseste essas coisas com clareza, peço que voltes ao curso da narração. Capítulo 36. Bento escreveu a regra dos monges. Apraz-me, Pedro, narrar ainda muitas coisas deste venerável pai. Algumas, porém, de propósito as omito, pois devo apressar-me a relatar os feitos de outros. Todavia, uma coisa não quero que ignores, isto é, que o homem de Deus, entre tantas coisas maravilhosas com que luziu no mundo, também não pouco brilhou pelo verbo da doutrina. Escreveu, com efeito, uma regra de monges notável pelo espírito de discernimento e clara pela linguagem. Se, pois, alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos dessa regra todas as ações que ele praticou como mestre, pois o santo varão de modo nenhum pôde ensinar outra coisa que o que ele mesmo viveu.
Capítulo 37. Bento anuncia aos irmãos a sua morte. No mesmo ano em que devia partir desta vida, anunciou o dia da sua Santíssima Morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que moravam longe. Aos presentes acrescentou que guardassem em silêncio o que ouviram, e aos ausentes ainda deu a saber o sinal que se produziria para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. 6 dias antes da sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia fez-se levar ao oratório pelos discípulos. Aí muniu-se para a partida, com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiando nos braços dos discípulos os membros enfraquecidos, ficou de pé com as mãos elevadas para o céu e, entre palavras de oração, exalou o último suspiro. No mesmo dia foi comunicada a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e coruscante de inumeráveis luzes, estendido desde a cela de Bento até o céu, em direção do Oriente. No alto estava um homem de venerável e resplandecente aspecto que lhes perguntou de quem era a estrada que viam. Eles confessaram que ignoravam. Então lhes disse: "Este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu." Assim aconteceu que, como os discípulos presentes viram a morte do santo varão, também os ausentes dela tiveram conhecimento, pelo sinal que lhes fora prenunciado. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construíra depois de ter posto abaixo o altar de Apolo. E na mesma gruta de Subloca em que primeiro habitou, ainda hoje, quando a fé dos suplicantes o exige, ele refulge em milagres. E capítulo 38, o último capítulo, a mulher louca curada na Gruta do Santo. Deu-se recentemente o fato que vou narrar. Certa mulher, mentecapta, tendo perdido completamente o juízo, vagava dia e noite por montes e vales, florestas e planícies, só parando para repousar onde o cansaço a obrigava. Um dia, depois de muito errar pelas solidões, deu com a gruta do santo varão Bento, onde entrou, embora não a conhecesse, e aí se deixou ficar. Ora, na manhã seguinte, dali saiu tão sã de juízo como se nunca o tivesse perdido, e conservou pelo resto da vida a saúde que recebera. Que dizer do que frequentemente experimentamos no patrocínio dos mártires, que não prestam tantos benefícios por meio de seus corpos quantos por outras relíquias, fazendo mesmo maiores prodígios nos lugares onde não estão sepultados. Pedro, está fora de dúvida que onde jazem os seus corpos, os santos mártires podem fazer muitos milagres, como aliás os fazem e manifestam inúmeras vezes aos que pedem com intenção pura. Todavia, já que os fracos podem duvidar de que eles estejam presentes para atender nos lugares onde não se acham os seus corpos, é preciso que realizem maiores prodígios nos lugares em que a alma débil pode duvidar da sua presença. Para aqueles, porém, cuja mente está fixa em Deus, tanto maior é o mérito da fé, quanto mais convictos estão de que os mártires, apesar de não jazerem ali nos seus corpos, nem por isso os deixam de escutar. Por este motivo, a própria verdade, a fim de aumentar a fé dos discípulos, disse: "Se eu não for, não virá a vós o Paráclito." Ora, como é certo que o Espírito Consolador sempre procede do Pai e do Filho, por que é que o Filho diz que se deve retirar para que venha aquele que do Filho nunca se separa? O motivo é que os discípulos, vendo o Senhor na carne, tinham sede de o ver para sempre com os olhos do corpo. Por isso o Senhor lhes disse com razão: "Se eu não for, não virá o Paráclito." Como se dissesse claramente: se não retiro o corpo, não mostro o que é o amor do Espírito. Se não deixardes de me ver corporalmente,
jamais aprendereis a amar-me espiritualmente. Satisfaz-me o que dizes. Temos agora de interromper por um pouco a conversa, para que, já que pretendemos narrar milagres de outros, no entretempo, reparemos as forças pelo silêncio.